mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no capítulo de hoje, nessa reta final, vamos ver a história do Constantino XI, ele que foi o último imperador bizantino. Vamos ver o período dele como regente do império, também quando ele foi déspota de Moreia, e também a sua coroação e início do seu reinado. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que dêem no like e compartilhem com os amigos, que ajude mais o canal a crescer e valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e essa é a saga bizantina, onde eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Por isso eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores para entender melhor a história, ou vocês podem assistir a qualquer outro dos vídeos que estão lá na videoteca do Zelota, com várias sagas e mini sagas. Bom, também me sigam no Instagram, @zelota, para vocês ficarem sabendo quando os vídeos forem postados, e também tem as enquetes para escolher os especiais. Também tem um Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos aqui do canal, lá na nossa área de membros, que é o Acampamento Zelota, que vocês podem fazer parte. É só clicar no botão azul que tem embaixo da tela ou no link na descrição e dar uma força aqui para o canal. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Vamos para a história do Constantino XI. Constantino XI, que reinou de 1449 até 1453. Constantino Dragaza, paleólogo, nasceu em Constantinopla em 8 de fevereiro de 1405. Também era filho do Manuel II e Helena Dragaza. Bom, não era muito incomum que os basileus bizantinos, imperadores, tivessem o nome da mãe, da família da mãe, no seu nome. No caso, Constantino ele tinha, nos casos dos seus irmãos ou outros membros da dinastia paleóloga, eles utilizavam apenas o sobrenome paleólogo. Mas o Constantino tinha o nome Dragaza, e no caso grego era Dragazes, por conta aí da família da Helena, que era uma princesa do déspota Sérvio da Macedônia, e com isso mantinha essas raízes. Ele também era considerado o filho preferido da Helena, e não só preferido da Helena, como também o irmão favorito do João VIII, que tanto colocou o Constantino como seu sucessor, mesmo tendo outros irmãos mais velhos na frente do Constantino, como o Demétrio e também o Tomás. E também tiveram outros irmãos, o Manuel, na verdade, ele casou-se tarde, como a gente viu no vídeo dele, casou com 40 anos e teve muitos filhos, todos eles com a Helena. Inclusive teve duas filhas também, que são as mais novas, foram as caçulas. Bom, e aí nós tivemos esse período que a gente viu no vídeo anterior, em que o João VIII ele fez aquela primeira viagem para o Ocidente em 1423 em busca de apoio para formar um exército contra os otomanos. E durante esse período em que o João VIII esteve fora, quem assumiu o trono foi o Constantino, que teve o apoio da mãe Helena, que era uma mulher muito preparada e que o auxiliou bastante durante esse período. Então situações aconteceram, e uma dessas situações foi um acordo de paz assinado com o sultão otomano Murad II durante essa ausência do João. Então, quando o João regressou da sua viagem pela Itália, ele deu o título de déspota de Moreia para o Constantino. Um grande presente, pelos serviços prestados, porém tinha um problema. O despotato de Moreia ele estava ocupado por famílias que vieram com os latinos, naquela onda latina na conquista de Constantinopla em 1204. Então nós tínhamos ali alguns ducados, feudos e etc. E aí tinha uma família que estava ocupando aquele território na Moreia, que era a família Tocco, que era uma família de origem lombarda, que chegou naquela onda latina
e formaram ali o seu território. Então Constantino teve que conquistar para poder finalmente controlar a costa do Mar Negro e a região de Acaia. Então, para isso, o Constantino ele monta um exército e ele conta com o comando do Jorge Phrantatzes, aquele mesmo que depois se tornou um historiador e que relatou aquelas palavras que eu mencionei no vídeo anterior do Manuel II, da conversa que ele teve com João VIII e também o que o próprio Manuel II achava que aconteceria no futuro com o Império Bizantino, né, com relação ao próprio João VIII, né, e era o cara certo, o momento errado. Bom, aí o Phrantatzes ele conseguiu recuperar o controle do Épiro e também do Peloponeso. E após essa conquista foi feito um acordo, né, com a família Toco, e esse acordo foi selado com o casamento do Constantino com a Madalena Toco, que era filha do Leonardo II Toco, que era o conde de Cefalônia, e foi esse condado fundado aí por essa família italiana, e também irmã de Carlos II Toco. O casamento aconteceu em julho de 1428, e a Madalena trocou o nome dela para o nome bizantino de Teodora. O casamento não durou muito tempo, ela acabou falecendo um pouco mais de um ano após o casamento, em novembro de 1429, e não teve filhos com o Constantino. E o Constantino ele vai dar sequência à expansão do seu território na Moréia, né, que tinha sido esse território bizantino ocupado pelos latinos. E aí tinham várias famílias, como eu falei, não só tinha essas famílias lombardas, como também tinham famílias venezianas, também tinham franceses. E essas famílias estavam vivendo por lá há muito tempo, né, há mais de 2 séculos, e eles tinham ligações por casamento com membros da família Paleólogo. Por isso teve um protesto desse pessoal que estava tendo seus territórios tomados pelo Constantino, e na verdade estava recuperando o que pertencia a Bizâncio. Em 1430, após um longo cerco, Constantino conquistou a cidade de Patras, que ficava no extremo norte de Moréia. E lá viviam senhores que eram ligados ao Papa Martinho V. Essa conquista levou Constantino a recuperar quase toda a Moréia, com exceção das cidades de Corone e Modone. Estavam com os venezianos desde 1204, né, após a conquista de Constantinopla pelos latinos. Bom, após essas vitórias, o Constantino ele continuou e atravessou o istmo de Corítio, e ele entrou na região de Boécia, que estava sendo ocupada pelos otomanos. Ele tentou enfrentar os otomanos, mas acabou sendo derrotado pelo general Tucaranis Bey. Depois dessa derrota, o Constantino ele retornou mais uma vez para Constantinopla para a função de regente, já que o João novamente viajou para a Itália, dessa vez foi para aquele concílio de Ferrara que a gente viu no vídeo anterior. Aquela tentativa de unificar as igrejas. E claro que mais uma vez essa questão de unificar a igreja dá confusão, então tivemos tumultos lá em Constantinopla. Constantino teve que lidar com a situação, mais uma vez tendo ali o suporte da Helena. Bom, após retornar desse concílio de Ferrara em fevereiro de 1440, no João volta, o Constantino também volta para o seu território, né, que era Moréia. Mas antes dele voltar para o seu despotato, né, na capital em Misra, ele dá uma passadinha em outros territórios que pertenciam a ele, né, que vieram junto no pacote. E um desses era a ilha de Lesbos, onde lá ele vai se casar pela segunda vez, agora com Caterina Getilúcio, que era filha de um senhor genovês, que era o Dorino I Getilúcio, no dia 27 de julho de 1441. Esse casamento, assim como o primeiro, também durou um ano, porque a noiva também faleceu um ano após o casamento.
estranho. Bom, ainda tinha uma outra questão que foi o seguinte. O Demétrio, que era também um dos irmãos ali do Constantino, como já mencionei, Demétrio e Tomás, o Demétrio ele tinha ido naquela comissão, né, do João VIII, que foi para Ferrara, com 700 pessoas. Só que lá ele arrumou confusão, né, com relação a essa questão da fusão das igrejas. E por isso ele acabou sendo praticamente expulso de lá. Claro que o João ficou numa situação complicada, teve que resolver as coisas e mandou embora o João. E claro que não ia passar desapercebido isso aí, não ia ficar batido sem nenhum tipo de punição. O Demétrio ele estava governando a ilha de Lesmos, que era uma ilha que ficava até mais próxima de Constantinopla, mais próxima do continente. Então o João coloca ele para governar uma ilha mais distante, que era a ilha de Messêmbria, que fica lá no Mar Negro. Hoje essa ilha é chamada de Nessebar. Foi de um tipo de uma punição, uma vingança, e foi tipo um semi-exílio para o Demétrio. Só que aí por conta disso, o Demétrio ele não deixa barato e acaba se unindo com os otomanos. Lembrando que teve aquele cerco do Murad II, né, em Constantinopla, aquele em que a Virgem Maria apareceu, que teve aquela questão do profeta muçulmano que falou que naquele dia Constantinopla cairia, não caiu, mas que no fundo de tudo, no fim das contas, foi o Manuel II que armou, né, colocando ali um irmão do Murad II para tomar o trono dele. Enfim, tem uma tentativa de usurpação, e aí por isso ele retirou o cerco. Mas voltando a esse cerco, o Demétrio ele se juntou com os otomanos que tinham prometido a ele a cidade de Selímbria, que é uma cidade que ficava a 60 quilômetros de distância de Constantinopla. Bom, como o cerco acabou não dando certo, o Murad II ele se retirou, o Demétrio ficou vivendo uma cidade muito próxima. E aí ele se tornou uma ameaça para o João VIII e também para o Constantino XI. Bom, segundo algumas fontes, o Constantino ele se casou pela terceira vez e foi com Caterine Notara, que era uma mulher nobre de uma família bizantina, família Notara, e ela era filha do Luca Notara, que foi o último megaduque bizantino, e ficou até a queda de Constantinopla. O Constantino ele era fortemente contrário a se casar com alguma mulher de origem católica, ele queria uma mulher ortodoxa. Então esse casamento também não durou muito tempo, apenas um ano, porque a noiva também faleceu. Muito estranho. Bom, outras fontes bizantinas dizem que esse terceiro casamento nunca aconteceu. Enfim, então fica a dúvida com relação a essa terceira esposa, que assim como as duas anteriores, não deixaram herdeiros para o Constantino. E aí tivemos o período da expansão do despotato de Moreia, né? O Constantino ele vai dar continuidade ao seu plano de restaurar o esplendor do Império Bizantino dentro daquele pequeno território que ele tinha de Moreia. Então ele continua essa expansão e vai fazer também a fortificação do despotato. Em 1443, a gente vai ter aquela reconstrução de Examilion, que é aquela muralha que foi construída ainda na época do Império Romano do Oriente. E com isso ele também cruzou o Istmo de Coríntio e vai chegar até Atenas e Tebas. Ele consegue conquistar as duas cidades. E com isso ele também vai ter o reconhecimento do Duque de Atenas, que era o Nério II, o reconhecendo como soberano e tendo que pagar tributos anuais ao Constantino, fazendo assim com que os bizantinos recuperassem o controle da região da Ática. Bom, Constantino também aproveitou o momento em que estava acontecendo aquela cruzada de Varna, onde ele conseguiu conquistar esses territórios e também o controle das regiões da Boécia e de Fócida, ampliando as fronteiras do despotato de Moreia até a Cordilheira de Pindus. Bom, a vitória de Murad II na Batalha de Varna mudou todo o cenário para o Constantino.
já que Murad agora foi com tudo para cima dele, e em um período de 2 anos, o Murad II conquistou quase tudo que o Constantino havia conseguido conquistar. Vamos conquistar várias vezes, mas enfim. O déspota acabou tendo que fugir, no caso Constantino, com seu exército para trás das muralhas de Examilion, que não resistiram ao ataque do poderoso exército otomano e principalmente dos canhões otomanos. Agora os otomanos estavam apelando e muito com esses canhões. E aí o Murad II consegue invadir o território de Moreia, conquistando grande parte desse território, e o Constantino é forçado a ter que pagar tributos anuais ao sultão otomano. Bom, e aí no dia 31 de outubro de 1348, o João VIII faleceu de uma doença não relatada, e com isso o Constantino vai se tornar um novo imperador. Mas tinha uma questão, que o Constantino estava lá em Moreia, na cidade de Mistra, que era a capital do despotato de Moreia. E com isso ele teria que assumir o trono. Porém, lembrando que tinha aquela ameaça do Demétrio, aquele irmão mais velho que estava próximo de Constantinopla e de fato foi para Constantinopla para tomar o trono. Só que quem impediu isso foi Helena, que sentou no trono, ficou como regente e impediu que o Demétrio assumisse o trono, pois a vaga era do Constantino. E ela manda mensageiros para Moreia para avisarem do Constantino dos planos do Demétrio, que ele se apressasse para assumir o trono, pois ele poderia perder o lugar dele. Então o Constantino ele vai fazer uma celebração, uma coroação que vai acontecer lá mesmo em Mistra, na igreja de São Demétrio, no dia 6 de janeiro de 1449. Essa celebração vai ser feita, vai ter o reconhecimento do exército, porém ele não foi coroado por um patriarca ortodoxo, no caso o patriarca de Constantinopla. Então por isso o Constantino ele não vai ser considerado o último imperador bizantino, tendo sido o seu irmão João VIII, porque ele sim foi coroado em Constantinopla pelo patriarca. E aí o Constantino ele acaba chegando em Constantinopla no dia 12 de março, vindo em um navio veneziano, onde lá ele recebeu a insígnia imperial da mãe dele e também a chave do tesouro. O primeiro ato do Constantino como imperador foi não de punir o Demétrio, mas ele coloca não só o Demétrio, mas também o Tomás como déspotas de Moreia. E eles dois vão ficar por lá, naquele território, tendo que pagar tributo aos otomanos. E esse despotato vai durar até 1460, quando o Maomé II vai conquistá-lo também. Bom, aí tem a história de um novo casamento para o Constantino, que seria o quarto. Bom, enfim, o Constantino ele era viúvo por 2 vezes, talvez 3, de forma estranha, e ele procurava por uma nova consorte, Os súditos queriam uma imperatriz e tal. Então ele vai dar uma missão para o Phrantátzes, que era seu amigo, o comandante do seu exército, para ir em busca de uma noiva. Só que ele queria que fosse ou da Península Ibérica ou de Trezibonda, que era aquele império de Trezibonda, que foi também um requisito do Império Bizantino depois do rompimento, da queda de Constantinopla em 1204, e que foi fundado pelos netos do Andrônico I Comneno, aquele imperador que, a galera gostou da história do cara, o escapista, Bom, e aí o Phrantátzes foi com essa missão de buscar uma nova esposa para o Constantino, e aí ele vai levar uma comitiva com ele, com músicos, artistas, médicos, monges e mais alguns presentes preciosos. Bom, e quando ele chega lá na Península Ibérica, não especificaram exatamente qual reino ele foi, ele é muito bem recebido por lá. Inclusive os ibéricos ficam encantados com os instrumentos que os bizantinos tinham, coisas que eles não tinham visto ainda.
e um desses instrumentos era um órgão. E aí lá na Ibéria, na Península Ibérica, o Phrantátzis vai encontrar ali uma noiva, uma futura esposa para o Constantino. Então ele tem a opção número 1. E depois de escolhido ele vai para Trezibonda, que aí já era mais próximo de Constantinopla, onde ele vai atrás dessa segunda opção, vai ter aquela mesma recepção calorosa e tal, para encontrar aí essa nova esposa. Então ele encontra ali uma segunda opção para o Constantino escolher. Então, enquanto o Phrantátzis estava lá em Trezibonda, ele recebe a notícia de que o sultão Murad II havia falecido em 3 de fevereiro de 1451. E ele foi sucedido pelo filho dele, o jovem e impetuoso Maomé II, que tinha uma obsessão maluca e absurda de conquistar Constantinopla. Ele queria ser o novo Alexandre o Grande e fazer o caminho inverso, conquistar o Ocidente. E aí o Phrantátzis ele tem uma ideia. Apesar que ele tinha aquelas duas noivas, possíveis noivas para o Constantino, ele tem uma ideia de que para selar uma paz com os otomanos, casar o Constantino com a Mara Brankovic, ou Maria, né? No caso, Mara era chamada dessa forma pelos otomanos, mas Maria, porque ela era uma princesa sérvia que foi casada com Murad II. E seria uma possibilidade, já que ela era muito querida pelo Maomé II, ela praticamente criou o Maomé II, ela não teve filhos, possivelmente ela não podia ter filhos, e o Maomé tinha muito carinho por ela, então ela poderia acalmar o garoto, né, o rapaz. E aí fica essa possibilidade, o Constantino começa a achar que realmente seria uma boa, porque ela era sérvia, ela era cristã ortodoxa, e enfim, tinha todas essas questões. Mas aí o Phrantátzis vai, claro, vai dar as opções, né, o lado positivo, que era esse. Também tem um lado negativo, que era o fato dela já ter 49 anos de idade, né, uma idade já avançada, e não poderia, obviamente, dar herdeiros para o Constantino. Inclusive na série, se vocês assistiram a série da Ascensão Império Otomano, uma atriz belíssima, que ela não tinha nem 35 anos, mas enfim. E aí, essa questão desse não só o fato dela não poder dar um herdeiro para o Constantino, também tem o fator dela ter sido casada com um infiel, né? Que era assim como os cristãos chamavam os muçulmanos. E aquilo poderia fazer uma confusão em Constantinopla, o pessoal não poderia aceitar. Mas enfim, seria uma oportunidade boa que os bizantinos teriam como tirar proveito e dar uma acalmada naquela situação. Então Constantino ele se reuniu com conselheiros, dignatários, enfim, as pessoas mais influentes em Constantinopla. E mostrando a situação, né? É complicado segurar a situação aqui, o negócio está pesado e o pessoal acaba, os conselheiros, achando que era uma oportunidade que realmente eles não poderiam deixar passar. E aí todos concordam com essa ideia do Phrantátzis, até a igreja ortodoxa não se opôs a esse casamento. E aí o Constantino ele manda uma carta para o pai da Mara, que era o Jorge I Brankovic, que era o déspota da Sérvia, sobre essa proposta de casamento. O Jorge I ficou entusiasmadíssimo com essa possibilidade, até porque a filha dele dificilmente ia arrumar um outro marido com a idade que ela tinha. E também ele teria essa união com o Império Bizantino. Só que aí a Mara ela não quis casar com Constantino. Ela fez votos, né, depois da viuvez, e ela preferiu viver como uma freira em um mosteiro. Então, com esse casamento cancelado, o Phrantátzis aconselhou Constantino a se casar com a princesa ibérica, ao invés da princesa de Trezibonda, que no caso era filha do João IV Comneno. Então o rei ibérico ele prometeu um dote muito bom, bom até demais, que seriam presentes valiosíssimos como ouro, prata, joias preciosas, e a consorte teria um guarda-roupa completo para ela utilizar. Ele não ia gastar nada
com essa esposa. Além do mais, 56 mil moedas de ouro. Além do mais, um pagamento anual de 3 mil moedas durante todo o casamento, né? Cada ano do casamento, enquanto ele tivesse casado com ela, todo ano, 3 mil moedas de ouro iriam para os bolsos do Constantino. Que negócio da China, hein? Mas aí aconteceu o seguinte: em setembro, entre setembro e outubro de 1451, o Phrantátzes retornou para Constantinopla, trazendo o embaixador lá da Península Ibérica, com essa proposta do rei. O rei também mandou presentes, né, como tecidos, né, que eram valiosos e tal. Constantino ficou encantadíssimo, com tanta coisa boa, não era possível que estava acontecendo. Então ele já assina uma bula, chamada de Bula de Ouro, com a tinta vermelha, que era uma tinta utilizada pelo imperador, né, pelo Basileu, declarando que ele quer se casar com essa princesa ibérica. E aí na primavera de 1452, o Constantino ele entregou a bula para o embaixador ibérico, para informar ao rei sobre a sua intenção de casamento. Então Constantino encarregou o Phrantátzes de ir novamente para a Península Ibérica para buscar a noiva, para fazer o casamento. Só que aí aconteceu o seguinte: o Phrantátzes, ele não quis ir. Apesar da amizade, do respeito que ele tinha pelo Constantino, ele disse que já fazia 2 anos que ele estava viajando, ia pela enésima vez em uma embaixada, a esposa dele estava ameaçando se separar dele por conta dessa ausência, e disse que ia se tornar uma freira. E o Constantino tentou de tudo para convencer o Phrantátzes a ir buscar essa noiva ibérica, mas não teve jeito. Ele inclusive disse que deveria favores para o Phrantátzes e tal. Imagine o imperador devendo favores para você, hein? Quanto proveito você teria nessa situação? Mas aí não teve jeito. O Phrantátzes não quis ir, e aconteceu também simultaneamente que os otomanos se prepararam para fazer esse grande cerco em Constantinopla, que foi o último cerco em Constantinopla. Então o casamento foi cancelado, não vai ter mais casamento, e Constantino agora ia se focar na defesa das muralhas de Constantinopla contra o poderoso exército otomano e os seus canhões. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. No próximo sábado, na segunda parte da história do Constantino XI, nós vamos ver os problemas eclesiásticos também que aconteceram em Constantinopla, a nova fortaleza construída pelos otomanos no Bósforo e a tentativa de, mais uma vez, a unificação com a igreja. E já tem aí no ar a enquete para o especial da próxima quarta. Quem não votou no Instagram pode votar ainda na aba comunidade. São 2 opções aí de povos do Oriente para vocês escolherem para o especial de quarta-feira, beleza? Então eu vou ficar por aqui. Um abraço do Zelota. Até quarta. Falou, pessoal.